Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. E no episódio de hoje eu trago aqui um grande amigo, o Franco Muniz, que é engenheiro agrônomo, melhorista de formação com mestrado e doutorado na área, foi para os Estados Unidos fazer parte do doutorado sanduíche lá na Universidade do Kentucky, ele vai contar melhor para a gente. Atualmente é gerente do site da BASF aqui de Sinop, né, do Mato Grosso, que atua aí no melhoramento e algumas outras áreas ajudando na pesquisa. E esse cara é especialista em melhoramento genético de plantas com foco na soja. Franco, é um prazer enorme tê-lo aqui no Mundo Agro Podcast. Seja muito bem-vindo. Opa, muito obrigado, Rogério, pelo convite, primeiramente, né? Te agradecer muito mesmo. Eu acompanho seus podcasts, tenho escutado bastante, né? Você sempre está encaminhando para nós ali e eu tenho certeza que tem uma amplitude aí, um alcance muito grande. Então, primeiramente, muito obrigado, agradecer mesmo o convite e estamos aqui, vamos bater papo aí sobre o melhoramento na nossa região, né? É isso aí, principalmente em anos de desafio. Antes de começar aqui, a gente estava falando que os anos difíceis são complicados para a agricultura, mas no melhoramento a gente consegue descobrir algumas coisas que podem ajudar o agricultor lá no futuro. Nós vamos falar disso. Franco, acho que eu lhe conheci, você chegou aqui em Sinop em 2018? Não, você já estava aqui no Mato Grosso? Não, eu já estava aqui, Rogério, eu sou mato-grossense, né, sou daqui, não dessa região, mas sou da região sul do estado, nascido em Rondonópolis, mas minha criação é numa cidadezinha bem pequenininha, próxima a Rondonópolis, que chama Pochorel, que eu adoro. Pô, a terra do Festival de Viola, não é? Festival de Viola, isso aí, adoro aquela cidade, que eu levo no meu coração, né? E eu tive a juventude ali em Cuiabá, né? Minha formação é na Universidade Federal de Mato Grosso, mas eu cheguei na região em Sorriso em 2009, né? E fiquei por volta de 3 anos e depois logo 2012 para 13 eu fui para Primavera, fiquei 1 ano em Primavera do Leste e depois em 2014 eu vim em definitivo aqui para Sinop. Olha aí, estamos então num Pratas da Casa, filho da UFMT, então é um Pratas da Casa. Mas Franco, aproveitando, né, que você contou um pouquinho aí da sua formação, como que começou a sua ligação com a agricultura? Tradição familiar já? Seus pais, sua família era agricultor, e como que isso foi culminar em um mestrado e doutorado com melhoramento? Porque geralmente na graduação a turma não gosta muito do melhoramento, isso, né? Mesmo. Melhoramento junta ciência voltada à parte biológica, muita estatística e matemática, bastante, né? E pelo outro lado, suar a camisa no sol, porque a gente só consegue testar as coisas em campo, não tem como fazer muito em laboratório, algumas ferramentas. Como que é essa história aí? Como que você chegou na agricultura? Exatamente, Rogério. Sim e não, né? Eu tenho origens numa cidade, como eu falei, né? Que é agrícola, é de pecuária, né? Pochorel, região de Primavera do Leste, muito forte. Mas a minha família não, a gente não tem heranças de terra. Eu resolvi fazer agronomia por gostar, né? Eu sempre gostei muito do lado biológico, né? Parte de genética, isso me interessou muito. Inclusive, quando eu terminei a minha formação na UFMT, eu não... foi uma procura minha por uma universidade para tentar entrar no mestrado, né? E tive essa chance de vir para a Unesp, de Jaboticabal. E ali eu comecei fazendo mestrado, na sequência eu já emendei o doutorado, né? Junto aí veio a oportunidade de estar indo para os Estados Unidos, como você mencionou, para fazer ali 1 ano e meio mais ou menos do meu doutorado. E logo na sequência eu tive a grata sorte, vamos dizer assim, também de voltar para o meu estado, né? Eu estava em São Paulo, voltei para o meu estado para trabalhar em Primavera do Leste, do lado da minha casa ali, né? Então foi muito bom esse momento aí.
Que joia. Esse início. Outra coincidência, né? Eu formei na Unesp e vim trabalhar na UFMT. Você formou na UFMT, foi fazer seu mestrado e doutorado na Unesp e agora está aí, né, como pesquisador. E você também contou que você passou por grandes empresas. E como que é essa situação de que quem faz mestrado e doutorado, a maioria das vezes a gente pensa que quer destinar sua carreira para a academia, mas nos últimos anos isso tem mudado bastante, principalmente pela demanda das grandes empresas, multinacionais e mesmo empresas que estão em desenvolvimento por profissionais que tenham uma alta capacitação em formação científica. Então a gente tem visto, né, a Mariana Docin já esteve aqui, né, recentemente contratada pela Basto também, especialista em nematologia. Como é que foi? Você saiu do doutorado e já engatou na área privada? Isso, Rogério. Eu acho que esse foi um excelente ponto que você levantou, e até a gente sabe dos ouvintes seus, estudantes, né? Eu acho que o mestrado e o doutorado, ele te abre infinitas oportunidades, seja ele na área de docência, né? Como nas áreas vamos dizer, privadas, né? Até públicas, né? Uma Embrapa ou outros órgãos também. Mas, assim, a minha ideia sempre foi entrar em empresas multinacionais para trabalhar com melhoramento, né? Essa sempre foi minha busca. E eu acho, assim, que hoje as empresas estão buscando esses profissionais. Então, o que eu poderia deixar aqui de recado, assim, para quem está querendo, né, vir a se tornar um dia um pesquisador dentro de uma multinacional, é que o mestrado e o doutorado, ele é, de certa forma, exigido para essas funções. É um pré-requisito. É um pré-requisito. Principalmente para essas funções mais específicas, né, em áreas mais específicas, né. Beleza. Ô Franco, e eu vou te dizer, viu, um medo grande que eu estou é que o mercado está tão aquecido hoje que questões salariais mesmo estão fazendo os meninos, né? Os meninos que eu digo são os alunos recém-formados, incluindo homens e mulheres, eles estão sendo muito atraídos pelo mercado de trabalho. Então, para ele deixar de sair com um bom salário, né? Com uma boa carreira, para ir fazer um mestrado e um doutorado. A gente sabe que as bolsas de pós-graduação no Brasil não são, agora está melhorando, mas não é aquilo atraente para a pessoa falar, não, eu vou ficar mais 10 anos aqui na universidade estudando para depois ir trabalhar. Então, eu tenho medo de uma escassez grande, viu, Franco, na formação dos profissionais de pós-graduação. Eu concordo, Rogério. Esse é um ponto importante, né? A gente sabe desses problemas. Hoje tem outras alternativas de bolsas, né? Eu acho que até as multinacionais, elas têm feito esses incentivos, né? Aplicando, doando essas bolsas, né? Dando essas bolsas através de parcerias, né? Com professores, com outros pesquisadores. Mas concordo, é um momento delicado que a gente pode estar atravessando e diminuir realmente a busca por esse mercado, né? Dos estudantes. Porque a ciência, ela depende muito da formação desses profissionais. É um treinamento, o mestrado e o doutorado, para que você aprimore isso, né? A gente sai do mestrado e doutorado com uma experiência, mas ela só vai ser aprimorada ao longo do tempo. E eu digo que o profissional em topo de carreira é aquele de 60 anos para cima. Quando me chamam de consultor, eu falo, não sou consultor, não. O cabelo tá branco, outros já não tem mais, né? Exatamente, tá vendo? Mas a experiência tem que ir lá para frente. Exato. Mas beleza, legal. Mas vamos ter fé, né? E se cada turma que passa sair pelo menos um aluno com interesse em pesquisa ou docência, a gente pode ter certeza que por alguns anos nós estamos salvos. E vai muito do perfil, né, Rogério? Às vezes você encontra pessoas que têm esse perfil, né? Exato. Então, tem que gostar, tem que né? gostar, né? A pesquisa, ela é exigente também, né? Você tem que ali se dedicar, estudar, como você falou, né, no início. Muitas atividades, não só teóricas, mas como campo. E são atividades minuciosas, né? Diferente de uma lavoura gigante, onde você vai lá e lida com 10, 20 mil hectares, né? É um pouco diferente. Exato. Mas beleza. Bom, Franco, vamos lá, né, pro desafio aí, primeiro para entender, né, o que é o desafio do melhoramento de plantas em regiões tropicais e como que isso ocorre, né? Qual que é a sua visão, né, hoje, do que a gente passou
nesse passado não tão longo, mas o melhoramento clássico deu a oportunidade da gente estar onde está hoje. Hoje nós estamos aqui morando no Cerrado, né? Você é vizinho meu. Isso. E a pujança que ocorre hoje, e isso só ocorreu graças ao melhoramento genético de plantas, né? Tem alguns nomes aí, depois você pode citar, que são quem nos permitiu estar aqui. E quais são os principais desafios que foram passados, nós conseguimos trazer, e hoje você como melhorista, o que você enfrenta hoje na seleção de materiais? Porque eu sei que o melhorista não pode pensar há 1 ou 2 anos à frente, vocês têm que estar pelo menos uma década à frente do que a gente está acontecendo, né? Isso mesmo. Então, Rogério, eu acho que essa é a magia, né, da nossa área, né, da pesquisa, do melhoramento. É os desafios que a gente atravessa ano após ano e a gente sabe que a gente não consegue resolver eles dentro daquele ano. Então você realmente, como você mencionou, a gente precisa pensar isso em 5, 6, 7 anos ou até 10 anos para frente. Eu até, assim, as minhas referências hoje de melhoramento são os mais antigos, né? As pessoas, nem queria nem mencionar nomes aqui para não faltar algum, entende? Mas eu sou formado no ano 2000, então entrei pro mestrado em 2001, né? Já tem uma vasta tempo aí de mercado de pesquisa. Então, e hoje a nossa região, ela nos traz um desafio tão grande. Porque você pode ver, a gente tem esses dados hoje dentro da nossa estação de pesquisa, onde mostra para nós nos últimos 3 anos diferenças climáticas de 1 até 2 ou até 3 graus de diferença. Então você trabalhar com melhoramento, onde você tem diferenças climáticas ano após ano, a sua seleção vai sendo direcionada. Exato. Né? Sem contar com os problemas como doenças, nematóides e outros que tem aparecendo, que a gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco, né? Exato. E Franco, eu fico imaginando o trabalho do melhorista para selecionar esses materiais, porque uma coisa que me chamou a atenção, quando fiz a disciplina de genética e melhoramento, gostei muito, mas eu fiquei assustado realmente com o volume de trabalho. Porque existem diferentes formas de melhoramento, você pode até dar uma pincelada nisso. Mas para chegar em uma seleção, você tem que partir de um número grande, é uma pirâmide invertida, né? São, às vezes, algumas dezenas ou centenas de materiais, ou mais, né? Isso. Para conseguir tirar um ou não tirar nenhum, como o ano passado você fez uma palestra para nós aqui na universidade e você contou, né, que tem ano que o site passa sem oferecer nada, e isso faz parte do processo, né? Exato, Rogério, isso é parte e é muito normal isso acontecer, né? São anos que são os anos desafiadores, né? Hoje um programa de melhoramento, Rogério, ele é óbvio que depende muito do seu poder econômico, né, das empresas, né, as pequenas empresas de melhoramento como as grandes. Então isso sofre impacto em números, né? Mas eu diria assim, você trabalha com mais de 20, 30, 40, 50 mil linhagens para você chegar mil linhagens, para você chegar em 1, 2 ou até 3 variedades no final. Então, ou mais, né? Alguns programas com 100 mil linhagens. Então, assim, realmente, por sorte, a gente teve uma evolução muito grande dentro do melhoramento, né? Que foi as novas ferramentas moleculares, por exemplo. Biotecnologia, né? Dentro da nossa atividade. E isso nos traz, assim, facilidades, né? Óbvio que você tem que ter o conhecimento, mas você tem especialistas nisso hoje que faz parte do time de melhoramento, né? Hoje o melhorista, ele não trabalha sozinho. Ele tem diferentes ciências sendo aplicadas e diferentes especialistas junto com esse time. Então, um time de melhoramento hoje, de qualquer empresa, é composto por fitopatologistas, pessoas da área de sementes, né? Por estatísticos, enfim, com um complexo de inteligência de informação, e a área molecular, ela trouxe um universo gigante para nós. E agora a gente entrando na geração tecnológica de drones, né? De avaliações. E mudanças na biotecnologia. A gente pode falar que a biotecnologia permitiu realmente encurtar o tempo ou encurtar o processo de melhoramento em alguns anos? Ou não dá para dizer isso ainda? Sim,
Com certeza, a biotecnologia ela dá essa oportunidade, né, para essa redução em tempo e ser mais assertivo também, né? Eu acho que a gente ainda vai viver algumas eras aí para frente, ou anos para frente, onde nós vamos trazer lá de 5 anos, 6 anos, que é o normal hoje você lançar um produto, para 2, 3, no máximo 4 anos, com a aplicação dessas ferramentas biotecnológicas. Biotecnologia. Outra coisa legal de se falar, que poucas pessoas sabem, mas o Brasil possui algumas regiões e as empresas também possuem algumas áreas específicas no país, porque o Brasil é um país continental. Então, não são todos os lugares que nós conseguimos fazer 2 safras de uma mesma cultura no ano. E a área de Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão, são áreas que foram, se eu não me engano, são várzeas sistematizadas, né? Com irrigação em subsuperfície para não haver molhamento de folha, para não haver ponte verde de doença. E isso foi fundamental para a evolução do melhoramento no Brasil, né? Com certeza, Rogério. Essa é uma região muito rica mesmo. Importantíssima para qualquer programa de melhoramento. Acho que quase todas as empresas têm um pedacinho lá, né? Porque te dá a oportunidade de avanços de geração, de multiplicação de semente e com qualidade, né? Onde a gente praticamente não vê tantas incidências de doença. É óbvio que a gente tem situações climáticas que podem ou não atrasar um plantio lá, né? Mas é uma região fundamental hoje para o melhoramento, né, das empresas. Assim. Só de conseguir fazer 2 ciclos em um ano, né, se reduz pela metade do tempo que você precisava fazer. E você traz sementes de qualidade, né, você consegue trazer sementes de qualidade, porque como que era feito antes? Ou a gente multiplicava na sua região, no caso, a gente dentro de Mato Grosso teria que estar fazendo isso em Mato Grosso, ou você guardava para plantio na sequência. Imagina a soja, então, 12 meses de armazenamento. Imagina, né? E em condições às vezes não adequadas, né? Antes de passar para o próximo ponto, eu vou te perguntar uma coisa que eu sempre gostei da mutação, né? Das variações naturais. É uma variabilidade. Digo isso porque o meu doutorado eu fiz com um híbrido de milho que é uma mutação. Um híbrido não, uma mutação que deu origem ao milho doce, né? Um gene shunking que inibe lá a ação da alfa-amilase e o milho tem açúcar e não tem amido. E foi uma mutação natural. Hoje você encontra muita coisa ainda e o próprio armazenamento em condições com variação de temperatura e umidade pode causar um efeito mutagênico, né? Isso ainda ocorre hoje? É comum a gente achar um material que tem uma derivação da sua característica e aquilo ali pode ser uma solução, Franco? A gente tem um universo de variabilidade muito grande e a mutação é um dos processos de criação de variabilidade, né? Hoje, dentro de um programa, vamos dizer assim, generalizando, a gente trabalha com muitas linhagens. Então, assim, você encontra, sim, irmãos, por exemplo, de características totalmente diferentes, né? Isso é uma variabilidade que pode ou não ser proveniente de uma mutação. Mas, assim, não é usualmente, a gente não trabalha com esse procedimento para criação de variabilidade. É muito ao acaso. É muito ao acaso. E às vezes pode acontecer. E às vezes não tem uma herdabilidade boa, você não consegue avançar. Muito bom. Muito direcionado, me desculpa, mas é muito direcionado hoje, né, Rogério? Você tem que você tem que ter foco, né? Porque trabalhando com 50, 100 mil progênies aí, se você não tiver foco... Exatamente. E muitas vezes a gente perde coisas muito boas, né? Como a gente cria oportunidades. Você vai me explicar isso aí, isso aí eu acho bacana demais, né? Eu fiquei até ansioso o dia que eu tava lá na estação, né? Como que se perde isso? Se foi, não tem o que fazer, né? Mas vamos lá. Franco, considerando nessas regiões e as demandas específicas, né? Quais são as principais características que as cultivares de soja hoje demandam, né? Para melhoria de desempenho, produtividade, resistência, que o melhoramento, você não precisa dizer especificamente o que você está fazendo, né? Mas o que o melhoramento hoje no Brasil, fora do Brasil, nos Estados Unidos, busca para uma cultura como a soja, que é muito trabalhada já, né? Talvez não tanto quanto o milho, embora o milho seja recente, mas o homem selecionou muito o milho. Mas quais são as principais características assim que são demanda para vocês para o futuro da cultura da soja? Rogério, hoje eu diria que quase que sem exceção, os programas de melhoramento, de forma bem generalista,
a primeira característica sempre vai ser a produtividade. Material produtivo, ele é selecionável. Se ele tem outras características, melhor. Se ele não tem, mas ele é produtivo comparado aos seus concorrentes, ele vai ser lançado, ele vai ser selecionado. Então essa sempre vai ser o número 1 dentro de um programa de melhoramento. Mas é claro, como a gente comentou um pouquinho antes, né? Como a nossa região nos traz tantos desafios e você precisa, e como nós temos muitas outras empresas trabalhando, né? Você precisa se diferenciar de alguma forma. Então você busca algum tipo de resistência diferente em relação a nematóides ou alguma doença, né? Ou alguma característica de plantas, me desculpa, de plantas para determinadas regiões. Certo. E uma das características que hoje é muito, muito procurada, eu não diria característica, mas é a amplitude de plantio. Então, materiais que têm uma amplitude, que ela tem uma estabilidade muito boa em diferentes regiões, esses são materiais que estão sempre o melhorista em busca, né? Quando a gente fala, você tocou num assunto importante, e eu destaco isso com os meus alunos. Quando a gente fala em amplitude de plantio, você está dizendo que o material ele tem que ser plástico em relação às diferentes regiões que ele vai ser semeado. E hoje, na soja, eu não sei de quando veio esse conceito, mas a gente parou de falar em materiais super precoces e tardios e passou-se a trabalhar com um grupo de maturação. Como a gente tem uma gama de ouvintes, né, tem muitos que estão na cidade, na capital e outros fora, dá uma geral pra gente, o que é o grupo de maturação, o que define isso, né, e como isso é usado no melhoramento genético. O grupo de maturação, vou falar em números assim, né? Ele é definido por você tem diferentes formas de definir um grupo de maturação de um material, de uma linhagem. Você pode fazer ela de modo estatístico ou por comparativo com seus concorrentes que já estão no mercado ou os checks que estão no mercado há mais tempo. Né? Aí vai um efeito comparativo. O grupo de maturação hoje, ele te permite você lançar uma variedade de um grupo de maturação, por exemplo, 7.8, né? E esse material, ele vai ser vai levar essa nomenclatura de grupo de maturação 7.8 por diferentes regiões. Só que vamos dizer assim, o ciclo dele vai mudar por questões, por exemplo, latitude, altitude, solo, temperatura, enfim, vários fatores vão interferir no ciclo do material. Mas o grupo de maturação dele vai ser aquele em diferentes regiões. Aonde você levar aquele material, onde ele pode ser plantado, ele vai carregar aquele grupo de maturação. Perfeito. E aí é usual que a gente multiplique a latitude pelo grupo de maturação. Em algumas regiões dá muito certo, fica muito próximo. Isso. Em outras tem que se trabalhar com uma média, né? Então aqui onde nós estamos, quando você multiplica o grupo de maturação pela latitude, dá muito próximo do ciclo que a gente espera, porque há uma condição térmica mais homogênea, né? E como eu falei, né, Rogério, vamos pensar, existe um modelo genético aí para você estimar um ciclo. Então você tem N fatores ali dentro daquele modelo que interferem, né? Dentre esses que eu comentei com você. Então hoje eu uso muito essa ferramenta de multiplicação do grupo de maturação pela latitude que você se localiza. Se você tem um material que foi gerado, o grupo de maturação calculado por determinada empresa dentro daquela região, o seu nível de acerto vai subir muito, vai ser muito alto. Se ele foi gerado por uma outra região, pode ser que você não vai ter um nível de acerto, ou vai reduzir o percentual de acerto ali. E, puxa, acho que nós vamos precisar de umas 2 horas para ficar aqui, né? Do jeito que eu sou curioso, como isso ótimo. Interage muito. E você disse que tem materiais que são desenvolvidos numa região e são utilizados em outras. Hoje existem alguns polos no Brasil de desenvolvimento. Eu digo assim, o Mato Grosso hoje ele é um grande gerador de material que vai exportar, por exemplo, para Goiás, Rondônia, Bahia, ou o Mato Grosso hoje é um importador de materiais? Não, o Mato Grosso ele gera produto. O que a gente costuma dizer dentro do melhoramento, isso eu
trago isso comigo desde a época da minha pós-graduação, né, com meus professores, é que geralmente, isso não é uma regra definitiva, mas geralmente materiais, quando você traz da região mais, vamos dizer assim, latitudes mais altas para as mais baixas, você tende a acertar mais. Certo. Por exemplo, você trazer materiais de Rio Verde para serem usados aqui, você tem um nível de acerto melhor do que, por exemplo, você trazer um material do Tocantins, produzido lá, né, feito melhoramento lá e sendo plantado aqui, ou na região sul do estado de Mato Grosso. Né? Então, isso é eu não posso, a gente não crava isso como indefinitivo, mas essa relação existe. O nível de acerto, quando você vem das latitudes maiores para as menores, é maior do que o oposto. E aí é interessante lembrar que a soja é uma planta de dias curtos, né? Então essa variação de fotoperíodo, ela influencia bastante. Muito. E outro dia tava o grande João Gilioli veio nos visitar aqui, né? Que esse é uma das minhas referências. Essa é uma das referências, né? E eu não sei se hoje, quando tá indo ao ar esse episódio, eu já publiquei, né, o episódio com o Romeu Kiel ou ainda não, né? Mas vamos ver, né? Você que tá ouvindo a gente aí, depois comenta se já foi publicado ou não. Mas eu comentando com o João que 2 características trouxeram a soja para o Mato Grosso com bastante assertividade ou permitiram que a gente pudesse produzir aqui. Uma delas é a capacidade ou a possibilidade de se tratar a semente para controlar esses fungos, porque o solo aqui é muito rico em micro-organismos da sua própria fauna. A outra foi a implementação da juvenilidade, porque é exatamente isso que você está dizendo. Quando você trazia materiais do Rio Grande do Sul para cá, eles floresciam muito cedo, né? E o João me disse uma coisa, ele falou: Rogério, hoje a juvenilidade não é mais tão necessária como antigamente. Isso se dá por quê? Porque o ciclo dos materiais está encurtando e aí o período vegetativo deles é suficiente, Franco? Ou tem alguma outra característica? Eu acho que é a adaptação, né, de materiais, né, Rogério? A própria seleção, a seleção, né, de plantas, O que a gente faz muito e nós como empresa buscamos muito isso? Como eu falei, você precisa ter produtos com grandes amplitudes. Não adianta você lançar uma variedade que vai ser plantada em uma micro-região. Então você precisa de produtos amplos. E para você ter produtos amplos, você precisa ter, por exemplo, períodos vegetativos mais longos também, né? Para que isso possa, a planta por si, possa crescer e fazer seu desenvolvimento natural. Então, assim, eu acho que isso os níveis de seleção eles estão tão avançados e que eu acho que talvez aí a resposta do João, né, Gilioli, já não passa a ser tão problemático para nós hoje, isso daí. Né? Não é uma característica já selecionada. Ela já hoje foi incorporada, então os materiais. Já foi. E você mencionou 2 sumidades aí dentro do melhoramento, que é o Dr. Romeu e o Dr. João, né? Que são pessoas que eu tive a oportunidade de conversar já e que me espelhei muito, né? São pessoas mais antigas, mas eu me espelhei muito, muito mesmo. Referências para nós aí dentro do melhoramento. Sem cometer nenhuma gafe, esquecer nenhum outro nome, pelo amor né? de Deus, por isso eu não queria mas eu digo assim, se a gente falar em João Gilioli, Romeu Kiel, Francisco Terrazal, Aloysio Borém, né? Então, esses são literalmente os caras, né? De forma carinhosa dizendo, que nos colocaram aqui hoje, colocaram o Brasil nesse patamar. Franco, você falou uma coisa atrás, que no programa de melhoramento a produtividade é foco, né? E eu questiono muitas vezes isso, porque algumas características são carregadas, e aí você é o melhorista, o geneticista, né? Quando a gente tem os genes ligados em um cromossomo, quando você traz uma característica boa, outra ruim pode vir junto, ligado, e é difícil de você dissociar isso. Mas eu vou focar num ponto, né? Ultimamente eu tenho tido, assim, uma paixão imensa por trabalhar com o tegumento, a casca da semente de soja. Isso é algo que tem me fascinado, e a interação dela com o resto da semente, o processo, é fantástico. E nos últimos anos nós tivemos um aumento muito expressivo de sementes de soja com uma má formação que é chamada de rasgo, né? E quando você vai
para os materiais que são plantados nos Estados Unidos, você não vê esse nível, né? E aí quando começa a se perguntar, fala, não, lá o melhoramento entendeu a herdabilidade desse problema e tirou ele do processo, né? E aí vem aquela bronca que é o melhorista. Não estou dizendo que eu estou te dando bronca, né? Mas quando a gente foca muito em produtividade, a bronca que o pessoal diz. Quando a gente foca em produtividade, pode esquecer alguma outra coisa ou essa questão dos genes ligados não tem o que fazer mesmo. A gente tem que seguir avaliando e aí depois selecionando isso. Pode, Rogério. Vamos lá, pra você tentar entender um pouquinho como que é feito o processo. É óbvio que você no início de um programa você tem o seu bloco de cruzamento, né, onde você gera suas combinações e isso é estudado, porque você combina esse com aquele e sim, isso você vai. Mas em nenhum momento o melhoramento em si, ele vai até um certo momento. A partir dali começa a entrar no nível estatístico, certo, onde a estatística é que manda. Então se você tem níveis de produtividades acima dos seus checks, vamos dizer assim. A nota de corte, que tá pra cima, esse produto vai. Então você tem ali de 1, 2 até 3 anos fazendo realmente o melhoramento, que é no seu momento de combinação e no seu momento de seleção de plantas. E é muito difícil, aí volto não falando em números, mas de forma generalizada, né? Imagina você olhar para 100 mil linhagens e olhar para essa característica. Em uma só. É muito difícil. Então você tenta padronizar os seus óleos e mesmo usando as ferramentas que hoje são disponíveis, né, do lado molecular, por exemplo, mas é muito difícil você olhar para situações nesse sentido, para características desse ponto aí. Muito específica. Muito específica. Então acaba que ela ou ela carrega junto de forma benéfica, boa, ou ela vai o lado ruim, que talvez é onde a gente tem encontrado, você no caso encontrado assim essa situação, né? Mas é interessante porque, né? Aí eu vou puxar pro meu lado. Quando a gente gosta de trabalhar com semente, essa má formação, esse defeito na casca, ele acaba fazendo com que a gente tenha que desenvolver tecnologias, e aí eu sou um grande defensor do tratamento industrial de sementes, não porque é um tratamento industrial, mas porque ele tem técnicas, o tempo de tratamento é pequeno, então esse efeito da casca, ele acaba sendo mitigado quando a gente usa o tratamento industrial. Agora, se for usar isso na fazenda, tem que tomar muito cuidado, né? E Rogério, e um outro ponto relacionado a isso, é claro, né, que, como eu falei, né, o grupo de selecionadores, vamos dizer, de melhoristas, é um grupo grande. Então, toda característica que não convém ou que ela é diferente daquilo que a gente está buscando, ela sendo vista, ela é descartada. Então, por exemplo, materiais com rasgo de tegumento. Na hora que a gente está passando num processo de limpeza, de seleção mesmo de plantas, ali onde a gente vê as sementes já trilhadas, vamos dizer assim, tendo essa característica, ela é automaticamente descartada. Porém, não se busca isso. Certo. Não se olha para isso. Ela é descartada mediante, olhei aqui e vi que ela está com problema. Ela é colocada de lado. Como sementes podres, como qualquer dano na semente. Né? Então você tem o foco, né? Que a produtividade, é lógico, é isso que rege o mercado e a permanência do material. Agora, as outras características que nós vamos falar aqui na sequência, resistência à doença, essas outras coisas, elas podem ser incorporadas, mas isso não quer dizer que o olho, o critério do melhorista, ao observar um defeito ou um problema, aquele material ele pode sair da linha e não ser avançado. 100%. Né? Isso é garantido no processo. Ele sendo visto, sim, ele é descartado de forma muito, muito automática. Legal. Isso para qualquer melhorista ou selecionador de plantas, né? Porque nós temos um grupo de pessoas também para fazer isso. E aí quando você fala nesse grupo, a gente sabe que existem as empresas, né? Tem a sua estratégia e precisam sobreviver ocupando partes do mercado, mas quando a gente fala de segurança alimentar, algumas associações são benéficas. Melhoramento genético no Brasil e no mundo, existem grupos colaborativos multi-empresas ou de diferentes, realmente diferentes empresas, né, multidisciplinares, trabalhando dessa forma? Com certeza, Rogério. Eu acredito que sim. Eu não sei se eu peguei bem o ponto da sua pergunta, até
Eu quero saber assim, ó, vocês, por exemplo, a BASF tem um programa de melhoramento. Isso. Mas existe no Brasil um grupo de estudos que trabalha, eu lembro quando entrou a ferrugem no Brasil. Aí você precisa de uma rede de colaboração para que não tenha desabastecimento. Aí junta a BASF, Corteva, Syngenta, Embrapa, o FMT, todo mundo junto para trabalhar para poder resolver esse problema. Sim, existe esses grupos de pesquisa, né? Inclusive, é óbvio, cada empresa dentro das suas particularidades, né? E processos, né? Que são deixados, né? De modo confidenciais. Mas sim, há uma contribuição de pesquisa em relação principalmente a informações que são de modo mais amplo, né? De problemas mais amplos, onde é um problema para o sojicultor. Então, as empresas, elas têm sim essa coparticipação, sim. Eu lembro na ferrugem, não era uma questão comercial, não, né? Podia acabar com a produção de soja dentro do Brasil. E aí é um problema para todos, né? Depois passou a Helicoverpa e esses foram momentos que nos fizeram evoluir bastante, né? A briga... no bom sentido, mas a disputa é por produtividade. Sim. Então são germoplasmas, mas problemas que são em comum, eles são tratados de forma conjunta também em algum momento, né? Tá. E antes de passar para a questão, né, de como é feito, como é adotado o melhoramento para que a gente possa selecionar, né, doenças ou produtividade, houve uma mudança ou você tem visto uma variação de tempo de permanência do material no mercado hoje? Porque eu lembro quando eu cheguei no Mato Grosso aqui, a gente falava muito em 2, 3 materiais que perduraram muito. E era a questão do 880, né? 8 materiais perfazendo 80% da área do Mato Grosso. Eu tenho a impressão que hoje os materiais estão com uma vida de prateleira um pouco mais curta. É realidade isso, Franco? Eu acho assim, Rogério, que a gente está vivendo mudanças tecnológicas também, né? Por exemplo, tecnologias de material. Nós viemos de um convencional, depois passamos aí por um RR, logo entramos no Intacta 1, agora nós estamos chegando no Intacta 2, né? Logo já vai vir uma nova tecnologia e isso talvez, de certa forma, reduz um pouquinho o tempo de permanência de alguns materiais, né? De maneira geral, né? Mas assim, é óbvio que você tem, se você fizer uma busca dentro do mapa do Ministério, você vai ver que nós temos acima de 500 materiais registrados, mas se plantam, como você falou, um número 8, 9, 10, que tem uma escala maior, vamos dizer, 15 materiais, né? Então, assim, eu acho que a redução do tempo dele em mercado vai depender muito do produto, mas, obviamente, com essas mudanças de tecnologia, também existe uma tendência de reduzir um pouquinho mais, né? Mas nos últimos anos eu tenho assustado nos dias de campo que nós temos participado. Muita coisa diferente, né? A quantidade de materiais. Aqui em Sinop, em janeiro desse ano, inclusive quando o João Gilioli estava conosco, um dia de campo aqui do Elvis da EPR, acho que tinha 140 ou 150 materiais. Nós ficamos 5 horas ali para passar por todos, né? E hoje te dá essa oportunidade, né, Rogério? Hoje você vê empresas né, que trabalham com melhoramento de outras regiões, trazendo produtos para cá. E é um pouquinho daquilo que nós conversamos no início, daquela amplitude, né, os materiais que tem essa condição, né? Essa versatilidade. Mas eu acho importante o produtor ter essa oferta de materiais, e aí isso chama para o lado da capacitação do técnico, né? Eu gosto de dizer que hoje o vendedor ele não pode se comportar mais como vendedor, mas sim como posicionador de tecnologia. Quem trabalha, né, com semente e material. E ele tem que ter uma visão muito ampla das micro-regiões e posicionar aquilo ali certinho. Exatamente. Não só em relação ao clima, mas também à condição tecnológica do agricultor que está comprando. Então, quando você tem essa gama grande, você consegue adaptar e tirar uma boa média de produtividade. Exatamente. Muito bacana, Franco, muito bacana. É um assunto bom demais, né? Eu tenho certeza que você está gostando desse bate-papo. Então vamos aproveitar essa pausa para te dar um recado da Momesso. A Momesso conta com o CEM, Centro de Excelência Momesso, onde são feitos testes constantes de novas tecnologias e também o aprimoramento dos equipamentos por ela desenvolvidos, além da realização de treinamentos para empresas, clientes e parceiros. A grande expertise da Momesso está em criar parcerias duradouras, oferecendo soluções perfeitas
personalizadas para o tratamento de sementes. Para conhecer mais a Momesso e também o Centro de Excelência, acesse www.momesso.ind.br. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. Recentemente eu acompanhei isso muito de perto aqui no Mato Grosso. A soja ela prega algumas peças, né, na indústria, no melhorista, no agricultor. Nós passamos a enfrentar a chamada anomalia, esse nome já não deve mais ser dito, né? Mas a soja passou a ter algumas características, 3, né? Quebramento de haste, abertura de vagem e apodrecimento de grãos, que trouxeram prejuízo, segundo alguns estudos aí, de mais de 500 milhões por ano, e isso assustou o produtor. E aí entra hoje aquela discussão: é o material, é a doença apenas, é a condição de plantio? E como vocês do melhoramento enfrentaram isso e em que patamar a gente está hoje? Já tem como se diz, uma martelada dizendo eu sei o que é e a gente consegue controlar, ou isso ainda está em estudo e requer mais atenção, Franco? Rogério, esse é um tema muito bom de se falar, importante para nós, né, da nossa região. E assim, a gente como empresa, como a BASF, ela trabalha com um nível de confiança muito grande em relação a esse problema e até direcionar alguma coisa assim. Sim, estamos fazendo muitos trabalhos, não só em parceria como internos também, envolvendo diferentes tecnologias, ferramentas para tentar chegar em algum resultado. Creio eu que nós vamos chegar, né, muito em breve ou no futuro, talvez não nós, mas a pesquisa vai chegar nessa resposta. Aí entra a rede de colaboração. Aí entra a rede de colaboração. E o que eu diria para você? Esses são os fenômenos que vão acontecendo e que nos traz, às vezes, algumas oportunidades, né? Nós que estamos ali no campo e vendo isso, pode nos dar alternativas de seleção de plantas, né, importantes. E são os desafios que a pesquisa, que o melhoramento tem, né? Como nós tivemos anos atrás com o cancro da haste, com a quebra, com a do ofelocoide, que a gente da soja louca, com a soja louca. E agora a gente está atravessando esse momento com esses dois problemas, que realmente a gente não tem chamado mais de anomalia, né? Eu costumo separar os dois problemas ainda, tá? Porque nós não chegamos em conclusões definitivas que realmente nos traga assim resposta, falando, não, os dois problemas são oriundos de uma origem só. Né? Então hoje a gente separa realmente as duas situações. E assim, esse é o grande desafio, Rogério. Esse é o grande desafio. A pesquisa está voltada para isso, 100%. O melhoramento está fazendo seleções para isso. Qual é a dificuldade? É que a gente entende que esses problemas têm relação climática, têm interação. E se tem interação, a gente não consegue repetir ano após ano a mesma situação. Aí se cria dificuldades. O ano passado nós tivemos anos com baixo problema, principalmente com o quebramento. Aqui na nossa região foi bem baixo. Bem baixo. Mas se outro pegar local Rondônia, outra divisa com o Pará já foi mais agressivo. Mais agressivo. E a gente vê que também no ano passado para esse ano, a gente teve situações de clima totalmente diferentes também. E assim vai. Então eu acho que aí é o grande desafio. Esse é o grande X da questão para nós. E como não existe ano típico, né? O ano atípico é todo ano, né? Eu acho engraçado que a gente fala, nossa, esse ano tá atípico. Não tá, porque eu nunca vi uma sequência de anos em que choveu na mesma época, foi tudo certinho. Aí o melhoramento acaba sofrendo em relação a isso, porque cada ano é um ambiente diferente, né? Exatamente. Aí a estatística faz a diferença. Faz a diferença, Rogério. E assim, eu posso trazer uma informação para você ter uma ideia. Nós usamos, nos últimos 2 anos, a ferramenta da área molecular, marcadores moleculares. E nós temos muita confiança em dizer assim, esses problemas, principalmente em relação a quebramento, ele pode sim ter alguma relação genética, por algum material que tem ou não mais sensibilidade. Mas a carga genética, eu quero dizer o genoma dele,
a gente ainda não consegue definir se carrega algum gene para aquele problema. Perfeito. Essa é a questão. Todos os estudos que a gente tem feito, que a gente está levando, significa que não existe uma herança de um material que quebrou esse ano e que o ano que vem vai quebrar, se não tiver alguma interação de alguma coisa. Para repetir as condições, aí fica mais difícil. Eu gosto de pensar por esse lado também, e aí o manejo é algo que faz uma diferença grande. Mas quando eu cheguei aqui em Sinop, eu cheguei em 2006, se eu não me engano, em 2009, a Embrapa veio para Sinop. E na época o Auster, chefe de pesquisa, nos convidou a participar com ele de um programa de seleção com materiais para resistência à chuva na colheita. Isso. Porque a gente colhe soja literalmente embaixo d'água. E lá já se via os problemas de apodrecimento, né? De danificar, grãos danificados, ardidos, mofados e por aí vai. Isso parece ser só um desdobramento. Um desses itens parece ser um desdobramento disso, né? E eu diria, Rogério, que essa é uma linha super importante para se chegar. Eu acho a questão da podridão de grãos, ela não é que ela é mais fácil ser resolvida, mas ali sim, eu acho que a gente já vê várias publicações, várias consultorias, empresas já trazendo alguns cenários de fungos, né, de complexos aí de aporte, enfim, de vários fungos como possibilidades de serem os causadores. Eu acho que aí sim, a podridão, ela deve sim ter relação patológica, fitopatológica no caso, e talvez a gente chegue em algum resultado, talvez até mais rápido. Porque a gente, não vamos longe, em 2005, 2006, nós tivemos esse fenômeno acontecendo de quebramento na região do Paraná. A Embrapa lançou circular relacionado a isso, né? E super interessante, com muita informação, mas ali sem nenhuma conclusão ainda, né? Então é um problema que não é novo. Agora a questão da podridão, eu acho que a relação de patologias aí envolvidas, talvez a gente chegue em respostas mais rápidas, né? E aí o melhoramento vai conseguir atuar melhor. Legal. Porque você conseguindo saber materiais com maior ou menor resistência, você começa a direcionar o seu programa. Né? Exato. E a sua seleção. Estando no campo, dá pra gente tirar muitos insights, né? Por isso que eu falo, a presença no campo, você vê o que está acontecendo. E nós já vamos entrar no próximo assunto, que é a questão de altas temperaturas e falta de água, que é o que a gente está vivendo hoje, né? Nessa safra 23, 24. E muitas pessoas me perguntaram, Rogério, vai quebrar haste? Né? E aí nós fomos lá para o campo, inclusive o Alexandre Santaella, né, colega nosso, ele falou, o que você está vendo aí? Os produtores estão preocupados. Embora tenha acontecido o anelamento do hipocótilo da soja, né, ou seja, do caulezinho dele, as plantas que sobreviveram não apresentaram lesões. Isso. Não apresentaram lesões. Aí, nos anos anteriores, o que nós vimos, Franco? Chuva, a planta se formou, né? A semente germinou, emergiu. Aí veio um pequeno veranico que não foi suficiente para tombar essa planta por anelamento, né? Deu um estresse e depois chuva constante, aí ela começou a metabolizar e crescer. Aí essa cicatriz, para alguns materiais mais, outros menos, causava o tombamento. Esse ano, quem sobreviveu não apresenta lesão. Aí a variação que você fala, né? Exatamente, Rogério. E essa é uma característica interessante, Rogério. A gente está acompanhando, inclusive fazendo avaliações a campo de níveis de lesão por escaldadura nos materiais. A gente consegue fazer pequenas diferenças entre materiais, mas até um determinado momento. Até seus 20, 25 dias a gente consegue ver pequenas diferenças. Isso precisa ser levado para uma escala maior. Sim. Hoje o que a gente faz é trabalhos de pesquisa com escalas pequenas. Então são pequenas parcelas. Talvez levando isso para uma escala maior e a gente conseguir realmente definir que existe essas diferenciações. Aí eu fico aqui com uma pergunta para mim mesmo. E eu estou nas minhas conversas com diferentes pesquisadores tentando entender. E até do lado fisiológico. O quanto essa escaldadura, essas rachaduras no colo, até seus 15 ou 20 dias iniciais, prejudica o material nos seus 70, 80 dias. Qual o reflexo disso lá na frente? Exato. Essa é uma pergunta que assim, realmente eu,
particularmente não tenho aqui. Hoje não tem resposta. Eu não tenho essa resposta, mas no meu conceito, muito provavelmente a planta ficou afetada por alguma razão ali. O quanto ela vai conseguir se fortificar de modo que ela consiga se resistir ali, né? Continuar o seu ciclo, eu não sei. Não temos essa resposta. E mais uma coisa, será que ali não é uma porta de entrada também para fungos que lá na frente vai causar essa podridão? Exato. Então são pontos, Rogério, que alguém talvez que esteja estudando e afunilando para isso possa já ter respostas, mas realmente hoje a gente estamos aí nas conversas. Mas olha que legal como essa interação aí, e aí eu falo, né, você tem um conhecimento mais amplo, né, do que está ocorrendo com fisiologia, ambiente, porque é uma variação ambiental que causa um estresse fisiológico na planta, torna ela mais suscetível. Tem gente que diz que sim, não, mas como se o sistema imune dela ficasse um pouco deficiente. O patógeno que está ali, mas não era patogênico, pode se tornar patogênico, e lá no final o reflexo vai ser esse conjunto de ações, né? Exatamente, então... Rogério. Essa é a pergunta, porque com 15, 20 dias você encontra isso, mas com 80 você talvez nem lembre mais do que passou lá atrás. Exatamente. E saber em qual planta ocorreu e outra não. Nós estamos com um ensaio aqui em Sinop que o objetivo não era esse, mas tentando replicar um ensaio que um americano fez com o milho, onde ele avaliou a produtividade em função da data de emergência das plântulas de milho, nós fomos para o campo e marcamos durante os 10 primeiros dias com uma fita as sementes que germinaram num espaço lá de 40 metros, 4 repetições, né? Então, nasceu hoje, a gente ia lá e colocava uma abraçadeira preta. Nasceu amanhã uma abraçadeira branca. Nós fizemos isso para avaliar somente a produtividade. E agora, quando a gente volta no campo, tem lugar que você olha, a abraçadeira está lá e não tem planta nenhuma. E mesmo depois dos 10 dias que nós acompanhamos, tem planta que nasceu e está sem abraçadeira, ou seja, a semente ficou no solo por 10 dias, com alta temperatura, baixa umidade, e ela ainda se formou e está lá e vai ser uma planta produtiva. Então, talvez a gente não traga um resultado imediato agora, mas esse ensaio, mesmo sendo empírico agora, ele vai nortear muitos outros trabalhos que a gente pode abrir o leque lá na frente, né? Então, esse é algo em aberto ainda, né, Fran? Exato, Rogério. E é isso que a gente faz. Hoje, internamente, nós como empresa, né, a gente precisa trazer confiança. Então, a nossa resposta para o mercado, ela só vai vir quando a gente realmente tiver a certeza do que a gente está falando e comprovar. Exato. O que a gente faz hoje são amostragens. Então, não tem como a gente trazer isso de forma generalizada. Porque a gente faz amostragem e a gente consegue ver a diferença. Só que são linhas de pesquisa que a gente está indo e tentando desenrolar. Como foi um estudo desse que você estava criando. Nós criamos pequenos estudos dentro da estação. Se a gente entender que aquilo ali é margem para a gente chegar em respostas, a gente vai ampliar. E aí sim a gente traz essa resposta com confiança, né? Legal. Aí você amplia a área, amplia volume, materiais e assim por diante. Vou te dar um exemplo, Rogério. Eu acho que isso aqui é muito tranquilo. No ano que nós tivemos o maior problema dentro da nossa região, e aí a gente fala de forma generalizada, nós fizemos seleções de planta que não tiveram problema. Mas guardou a semente daquelas ali, né? Exatamente. E isso está na nossa pesquisa. Mas qual é a garantia que eu tenho que aquilo realmente não vai me dar problema? Que ele vai perpetuar essa característica. Para você conseguir replicar aquele período, né? Ou aquela condição climática. E se a gente entende que esses problemas têm essa interação climática, eu não tenho como garantir isso, a não ser que eu afunile esse estudo. Aí sim a gente traz essa confiança de resposta, né? Realmente.
O melhoramento genético é uma herança que um melhorista tem que deixar para o outro. Com certeza. Às vezes, em uma geração, a gente não consegue fazer isso. E esse é o prazer que a gente tem, porque como eu comentei com você no início, os anos ruins nos traz tanta oportunidade também, nós da pesquisa, sabemos e sentimos as dores do produtor, mas para nós da pesquisa é um caminho de resolver o problema dele lá na frente. Exato, né? Exato. Tem uma frase que eu gosto muito que é: legado é o jardim que você planta sem nunca ver as plantas. Então, exatamente. O trabalho do melhoramento é esse aí, né? É isso aí. E por falar, Franco, em variações climáticas, nós estamos hoje sob condições de El Niño, né? O pequenino que está causando estragos aí grandes e feios. Então a nossa soja plantada no Mato Grosso, Goiás, Bahia está passando por condições de estresse hídrico e temperatura que nunca passaram. Isso é um problema sério para os agricultores, é um problema sério para o Brasil, mas pode ser uma oportunidade de uma condição extrema para a seleção de características nesse ponto. O que você tem visto, o que você tem ouvido e como que está o programa vocês estão selecionando materiais esse ano dessa forma também? Rogério, como eu falei, né? Essa é a magia, né, que a gente vive, infelizmente, com dores, né, do produtor, do agricultor, a gente sabe disso. Mas, por outro lado, dentro da pesquisa, a gente vive esse mundo de uma forma diferente, né? A gente consegue, sim, ver linhagens, materiais se despontando para esse tipo de característica. Não podemos aqui cravar se um dia vai se tornar uma variedade ou não, né? Porque você tem que completar ciclos dentro do melhoramento. Mas são características muito importantes que a gente realmente consegue ver. E nos traz essa oportunidade. Como doenças, como insetos, e agora clima, né? Temperaturas elevadas. E recente, acho que você viu lá, eu publiquei aqui um gráfico de temperatura que nós fizemos internamente. E a gente vê que nos últimos 3 anos, nós estamos falando em 2 até 3 graus de diferença na média. Isso é dentro da estação. Dentro da estação. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Para uma planta. Para uma planta. Se você disser que a soja tem uma condição boa de desenvolvimento aí entre 25 e 30 graus, e você falar que foi para 33, aquilo que era metabolismo passa a se tornar, né, reativo. E causar perdas em termos metabólicos, e aí a planta vai sofrer o que não era para sofrer, né? E talvez nesses momentos a gente consiga ver produtos, linhagens, né, que se destacam para aquilo ali. Se vai ser um produto no futuro, não sabemos, mas a gente olha e vê as características para isso também, né? E como não digo engraçado, mas como nós realmente não temos controle do clima. A minha grande preocupação no Mato Grosso sempre foi materiais resistentes a encharcamento, falta de oxigênio no solo, né, por causa de excesso de água. Eu nunca tinha visto lavoura de soja morrendo por falta de água. Isso deixa a gente até um pouco assustado, deprimido, aqui, né? E aí você pega um ano desse, hoje, né, nós estamos gravando aqui no dia 30 de novembro de 2023 e tem já resultados, né, vídeos sendo compartilhados com produtores aí, produtividades abaixo de 40, 30 sacos por hectare. E soja sendo colhida agora e alguns produtores terminando de semear a sua soja. Então, é uma variação muito grande, né? Rogério, eu acho que isso aí realmente é uma grande dificuldade a gente vai ter nesse ano. E a gente costuma conversar internamente, né? Essa chuva vai vir. Em que momento? Em que momento? Mas tudo isso que deixou de chover até agora, ela vai vir. Vai ser talvez em dezembro, janeiro, mas ela vem. Ela não vai deixar de cair. E aí a gente vai talvez atravessar novas dificuldades, que é numa colheita, talvez doenças, enfim. É um ano muito desafiador, eu tenho acompanhado, nós da pesquisa fizemos vários replantios nas nossas áreas externas também, nossos colaboradores, nossos, vamos dizer, parceiros também. Então assim, é um ano de muita dificuldade por conta desse clima aqui. Legal. Muito bem. Mas, bom, para dar uma resumida, né, nessa conversa, dos patógenos, das pragas, falando em termos de traits, né, que são as tecnologias, o melhoramento hoje está conseguindo ofertar muitos materiais que têm resistência
a ferrugem, que tem resistência. Eu acho fantástico, a Embrapa tem um programa de seleção, e eu falo que para semente isso seria muito bom, que é uma soja resistente a percevejo. Então, quando eu estive lá, o França, o Fernando, o Henning, eles mostraram que eles têm umas micro estufas onde planta a soja, eles soltam o percevejo lá dentro e são condições ali de características próprias da planta de soja que fazem com que ela acabe repelindo o percevejo. Então, os programas de melhoramento hoje têm trazido muitos materiais e tecnologias para resistência a fungos, né? Resistência a nematóides, que quem não tem vai ter, né? E também resistências a solo ácido. Isso já é uma realidade que o produtor tem uma gama grande para escolher hoje, né, Franco? Sim, sem dúvida, Rogério. Hoje, alguns programas eles já são dedicados 100% a produtos que tenham resistência principalmente para nematóides e principalmente para as regiões que aquele programa se destina a lançar variedades. De forma bem abrangente, para nós, assim, na região de Sinop, ela ainda não é uma característica 100% mandatória. Ela, como eu falei, né? A gente, acima de tudo, você tem o nível de produtividade e você precisa trazer outras características para ter, vamos dizer assim, maior consistência no seu lançamento. Mas hoje, principalmente as resistências de cisto, nematóides, essas sim são talvez as doenças, vamos chamar de doenças aqui, as mais importantes que nós temos na nossa região. Depois da produtividade, então, cisto é uma das características que o material tem que a gente precisa ter, precisa trazer. E alguns dos nossos programas, vamos dizer assim, dentro da empresa, a gente já busca isso em níveis de 100% das nossas linhagens, né? Óbvio que tem regiões que a gente não tem um problema de cisto tão grande, a gente precisa ter produtos talvez que não contemplem essa característica e acaba sendo lançado também. Mas, vamos dizer assim, 80%, 90% já precisamos direcionar com resistência principalmente da cisto. Imagina selecionar cisto e raça ainda dentro. Aí, exatamente. Aí realmente e tá caminhando para isso, tá, Rogério? Hoje a raça 3, que é a mais comum, vamos dizer assim, já não é mais, vamos dizer assim, suficiente, né? A gente precisa trazer mais complexos, outras raças junto aí, né? Mas eu vou trazer você aqui para falar especificamente disso, viu? Quem sabe a gente não traz a Mariana, porque imagina só, você ter que selecionar um local, fazer a inoculação, identificar a raça, que eu sei que não é fácil, e em cima daquilo é um trabalho extremamente minucioso. Isso a gente já começa no início, né? Só para não deixar em branco, Rogério, você citou 2 nomes aí também, que o Fernando é meu amigo particular, o Henning, né? É mesmo? Que joia. Meu amigão, trabalhamos junto, né? Gente, e o França Neto, eu tive o prazer de conhecer ele aqui também, então você mencionou eles aí. São 2 grandes amigos e esses caras pessoas. Aí são os gigantes que permitem a gente estar aqui onde... O Fernando gigante, né? Literalmente, né? Tem 2 metros e pouco, né? Parceirão. Mas esse time da Embrapa aí de sementes, eu sou suspeito para falar e é interessantíssimo o legado que eles têm nos deixado, né? Exatamente. O trabalho deles é um trabalho que eu acho muito difícil de ser replicado num curto intervalo de tempo. Mas o interessante é que tem muita gente trabalhando, existe muita tecnologia voltada para isso, e eu digo sempre, né? No mercado de sementes, nós ainda temos um desafio grande e nós estamos num limiar muito próximo de não conseguir entregar ou abastecer a agricultura brasileira com sementes de soja. Se nós formos dizer que apenas 70% da soja plantada no país é oriunda de uma semente produzida para fins de semeadura, nós temos 30% ainda de mercado a explorar para quem tem a visão de empreendedor. Isso. E para quem trabalha com a parte de segurança alimentar, é o medo de que aqueles 30% podem gerar aí um desabastecimento. Exatamente. Né? E aí o melhoramento está totalmente ligado a isso. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter, @Mundo Agro Podcast. Franco, nem vi o tempo passar, estamos quase 1 hora batendo papo aqui. Tem mais pergunta aqui que a gente podia fazer, mas aí fica o convite, é lógico, para você voltar e a gente explorar isso
cada vez melhor. Eu vou deixar lá no Instagram algumas fotos do site da estação de vocês. Eu gostei muito de visitar. Você acabou de convidar novamente, né, pra gente levar os alunos, os meninos aqui do laboratório e do grupo de pesquisa. E muito obrigado, viu, Franco? Esse seu trabalho é fantástico. Você já está aí, posso dizer, né, no mesmo patamar desses melhoristas que nós citamos aqui, e a agricultura brasileira tem que agradecer a um melhorista, porque é um jardim que se planta sem ver as flores que vão colher. Muito obrigado, Isso viu? mesmo, Rogério, obrigado. Eu que tenho que agradecer aqui você, e só deixar um recado assim. Hoje, como empresa, né, Rogério, a confiança da informação para nós ela é muito importante e muito valiosa. Então, qualquer informação que a gente crie e gere, se a gente não tiver uma certificação, se a gente não tiver uma confiança em realmente que aquilo é aquilo, a pesquisa é assim. A gente não vai colocar exposto isso, tá? E assim, esses são os desafios que a gente está atravessando. Eu acho que o melhoramento vai trazer respostas a médio ou até longo prazo, mas eu diria que vai trazer. Temos diferentes tipos de manejos aí que já estão trazendo bons resultados, mas o melhoramento vai trazer boas respostas no futuro aí para esses problemas que nós estamos atravessando. E obrigado de verdade mesmo pelo convite. Eu adorei, é a primeira vez que eu participo. Então, estreando no podcast. No mundo primeira aqui. De muitas. Obrigado, deixar realmente um abraço aqui. Muito obrigado pelo convite, Rogério. Eu que agradeço, Franco. Agradecer a BASF também, que é uma grande parceira, né? Nós temos muitos trabalhos juntos. Ontem recebi o time aqui do CTTS, lá do Belani, a Daniele, que trabalha com você, né? O André, foi colega meu lá da Unesp, estiveram aqui visitando pela primeira vez o laboratório, e realmente vocês fazem um trabalho fantástico, e é um legado, né? Deixar um legado para a agricultura e para a sociedade, né? Sem dúvida, Rogério, essa é a meta nossa, é o interesse, né? E a gente tem um grupo muito bom dentro aqui de Sinop, temos um grupo de pesquisa que são em 8 hoje dentro do programa de melhoramento, né? E são pessoas de extrema qualificação. O mais novo com a gente tem uma menina agora que entrou, tem 2 anos, né? Ela é a mais jovem, né, com a gente, mas o mais jovem de empresa lá tem 10 anos. Nossa Senhora. Né? Então, como você disse, o melhoramento não grande. É algo para uma pessoa só, né? Tem aquele que atua no campo, que atua na estatística, fora as outras coisas que tem que ser feitas para trazer os materiais para vocês. Muito obrigado, viu, Franco? Eu vou deixar, se você me permitir, o seu LinkedIn aqui na descrição do episódio. Quem quiser entrar em contato com o Franco, pode mandar um e-mail para ele lá pelo LinkedIn, tenho certeza que ele vai responder. Se estiver passando por Sinop, procura, né, que ele tem um Instagram também, sempre prontamente disponível. Obrigado pela parceria com a universidade, levar essa sua experiência. É isso aí. E você que ficou com a gente até agora, saiba que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Acompanhe a gente lá nas redes sociais e agora também ao vivo pelo YouTube. Um forte abraço e até a próxima. Muito obrigado, viu, Franco? Antes de encerrar só, quem vem aqui participa do Mundo Agro Podcast, leva um boné, né, para manter na cabeça da mão aqui. Me perdoa. Valeu, viu? Desculpa, muito obrigado. Até mais, pessoal. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Olha que legal, cara. Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Castbox e favorite na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.